Olá, para quem não me conhece, eu sou Gabriel, aluno de mestrado do grupo GCFEX. Eu vou apresentar para vocês um artigo hoje que vai investigar o efeito das diferentes vias de sinalização moleculares e a performance humana. Esse artigo foi publicado em 2016, numa revista importante, Fator de Impacto Maior que 6, e eu vou trazer para vocês um pouco do conteúdo desse artigo. Então, para garantir a demanda energética após a realização do exercício físico, diferentes sinais moleculares são enviados para garantir a homeostase celular. Então, essa é uma forma de prioridade de todos os tecidos e células do organismo. Quando o exercício físico é mantido ao longo de repetidas sessões, há um efeito cumulativo dessas sinalizações moleculares, ou seja, a expressão gênica alterada por uma única sessão pode resultar na adaptação e no conteúdo de diferentes proteínas. Então, síntese de novas proteínas, bem como aumento na atividade de proteínas já pré-existentes. A alteração no fenótipo e na expressão gênica, ela não tem uma resposta linear, mas ela oscila, na verdade, entre períodos de estímulo e de recuperação. Então, o estímulo feito agudamente, ele vai variando ao longo dos dias até a adaptação a longo prazo, ao longo das diferentes semanas e com o passar dos meses. Além disso, essa resposta também ela oscila de acordo com os níveis da taxa de síntese proteica, então entre o anabolismo e o catabolismo das proteínas. Podemos caracterizar a resposta ao exercício em dois componentes. Componente que é mais rápido, né? Então, é a resposta logo após a sessão de exercício, que é o estresse agudo. Então, são alterações momentâneas na expressão gênica. E também temos a adaptação, ou o efeito a longo prazo, o efeito crônico. Ele representa o efeito acumulado das repetidas sessões de treinamento. Então, as alterações moleculares agudas são reforçadas ao longo de período prolongado de tempo, alterando o fenótipo e resultando em adaptações específicas ao modelo de treinamento que está sendo utilizado. Essas alterações, tanto agudas quanto crônicas, são dependentes do estímulo ou do tipo de exercício que é dado. Nesse sentido, as adaptações provocadas pelo exercício de endurance são diferentes daquelas produzidas pelo treinamento resistido, o treinamento de força. O exercício de endurance ele tem característica de longa duração, com grande depressão de substratos energéticos. Já aquela carga tensional comum do treinamento resistido, ela provoca adaptações nas estruturas contráteis do músculo esquelético. Diferentes vias de sinalização foram descritas nos últimos anos, bem como o papel regulador de diferentes subprodutos do metabolismo sobre essas vias. Um exemplo é o papel das espécies reativas de oxigênio, como, por exemplo, o ânion superóxido, o peróxido de hidrogênio e a hidroxila. Existem também as espécies reativas de nitrogênio, como o peróxido nitrito, que ele é derivado do óxido nítrico e do ânion superóxido. Essas espécies são produzidas principalmente pela respiração mitocondrial, mas também em outros compartimentos subcelulares. Inicialmente, essas moléculas eram vistas apenas como prejudiciais ao organismo, principalmente pelo fato de provocarem danos teciduais, dano ao material genético e também danos mitocondriais. Apesar desses efeitos deletérios de fato existirem, eles parecem ser autorregulados prontamente pelo nosso sistema antioxidante. Um exemplo de componentes que atuam como antioxidante são a superóxido desmutase, a glutationa e a catalase. Então, elas vão converter as espécies ativas com potencial danoso em compostos menos nocivos, evitando assim o processo de estresse oxidativo. A espécie reativa de oxigênio mais conhecida é o ânion superóxido. Ele, então, ele é produzido pela mitocôndria, onde o oxigênio atua como aceptor de elétrons na cadeia de transporte de elétrons. Então, o oxigênio ele vira o ânion superóxido e ele é rapidamente neutralizado pela superóxido desmutase. Anteriormente vista como vilão, hoje os sinais moleculares provenientes das espécies ativas de oxigênio têm tido um papel de protagonismo no entendimento da regulação da homeostase celular e também no papel funcional da expressão gênica de produtos importantes para a adaptação ao exercício.
As espécies ativas de oxigênio também têm um papel importante na via do RIF, via que a gente já viu em vídeos anteriores. Então, as espécies ativas aqui representadas, elas inibem as PHDs. Então, as PHDs, elas vão levar a degradação do RIF lá no proteassoma. Então, como elas estão inibidas, a gente tem um aumento do acúmulo no citosol. Então, esse acúmulo vai favorecer a entrada dele no núcleo, aonde ele vai favorecer a regulação dos seus genes-alvo, como, por exemplo, a angiogênese ou enzimas da via glicolítica. Apesar do avanço científico nos mecanismos responsáveis a diferentes modelos de exercício, graças a novas técnicas de biologia molecular, as respostas fisiológicas individuais e, consequentemente, o desempenho esportivo, ele é um processo multifatorial e complexo, que muitas vezes não podem ser atribuídos apenas a uma proteína específica. Nesse sentido, os objetivos da presente revisão foi elucidar os mecanismos responsáveis pela adaptação a diferentes modelos de exercício, o exercício resistido e o exercício de endurance, bem como verificar os efeitos das espécies ativas tanto de oxigênio quanto de nitrogênio nesses mecanismos moleculares e também tentar explicar a heterogeneidade das respostas a diferentes indivíduos e nos diferentes modelos de exercício. Na parte específica do artigo, os autores propõem as vias moleculares que ocorrem como resposta do treinamento resistido e do treinamento de endurance. Então, essas duas modalidades têm vias diferentes, mas ambas parecem ocorrer lá no lisossomo. De maneira resumida, a atividade contrátil com altas cargas durante o treinamento de força causa uma perturbação nas estruturas que ficam entre as membranas celulares. Então, esse estresse mecânico gerado pelo treinamento resistido, ele gera o cenário ideal para o crescimento muscular. Então, a gente tem o aumento da taxa de síntese proteica e o acréscimo de novas proteínas contráteis, novos filamentos de actina e miosina, no processo chamado de hipertrofia. A principal enzima que parece regular o processo de hipertrofia é a mTOR, principalmente seu complexo mTOR complexo 1. Tem uma cascata de sinalizações envolvidas, mas, de maneira resumida, a mTOR ela tem dois alvos principais, a P70S6 quinase e a 4E-BP1. Essas duas enzimas elas vão atuar lá no processo de tradução de proteínas. Então, elas aumentam os RNAs mensageiros que vão codificar fatores de transcrição e também na biogênese ribossomal. Então, elas aumentam a eficiência do processo de tradução, bem como com novos ribossomos, estão aumentando mais ainda a tradução de proteínas, que vão culminar em novas proteínas contráteis. A atividade transcricional da mTOR parece ser regulada no lisossomo por duas enzimas principais, o ácido fosfatídico e a Rheb. Apesar das duas atuarem diretamente na mTOR, elas têm vias diferentes. Então, a transmissão de força na membrana celular ativa a quinase de adesão focal. Essa FAQ ela age inibindo a tubulina. A tubulina é um inibidor conhecido da Rheb. Então, após o treinamento de força, a FAQ faz com que aumente a atividade da Rheb. Então, se a gente não tem um inibidor dela, a gente aumenta a atividade da Rheb lá na mTOR. Outra via que também age aqui na tubulina é conhecida pela AKT. A AKT também age inibindo a tubulina, aumentando a atividade da Rheb. Já o dano celular causado pelas contrações do treinamento de força promovem a síntese do ácido fosfatídico a partir do diacilglicerol pela diacilglicerol quinase. Então, a gente aumenta o ácido fosfatídico e a ação dele lá na mTOR. Poucos estudos investigaram os efeitos das espécies ativas na via da mTOR e, consequentemente, da hipertrofia, uma vez que esses produtos são mais conhecidos como sendo provenientes do metabolismo oxidativo, e a via energética predominante no treino de força é a anaeróbia. Alguns estudos verificaram o efeito deletério da suplementação de antioxidantes na hipertrofia. Então, parece que sim, as espécies ativas são importantes para essa via. Entretanto, os mecanismos responsáveis por essas adaptações ainda não são conclusivos. Do lado direito do painel está representadas as adaptações aeróbias. Então, diferentemente da produção de novas proteínas contráteis pelo treino de força, a melhora em modalidades de endurance é atribuída principalmente
pelo aumento na eficiência em oxidar substrato energético por um período prolongado de tempo. Essa melhora na capacidade oxidativa é atribuída, entre outros fatores, principalmente pelo aumento da biogênese mitocondrial. Então, o processo que origina novas mitocôndrias é extremamente complexo, envolvendo mais de 1.500 proteínas, tanto nucleares quanto mitocondriais. O principal regulador do aumento do número dessas organelas é o PGC1-alfa. Então, ele é um cofator transcricional que se transloca para o núcleo e atua na regulação de transcrição de genes atribuídos ao fenótipo oxidativo. Então, como enzimas oxidativas e da cadeia respiratória. Também aumenta a angiogênese. Esses fatores, essas adaptações, promovem um ambiente favorável para a oxidação e transporte de substratos, bem como o aumento no transporte de oxigênio e de nutrientes para a musculatura ativa. Então, além do acúmulo do PGC lá no núcleo, ele também pode se deslocar na mitocôndria, formando um complexo com um fator de transcrição mitocondrial A, o TFAM, aumentando a capacidade respiratória. Outra via que também parece aumentar essas adaptações é da ativação do gene de supressão tumoral, o P53. Ele vai lá na mitocôndria e também forma um complexo com o TFAM, aumentando a respiração mitocondrial. A atividade contrátil sustentada durante o exercício de endurance é a regulatividade da PGC1-alfa, da PGC, por diferentes vias. Uma delas é pela MPK. Então, a depressão de substratos e atividade energética altera o balanço entre AMP e ATP, ativando a MPK. O encurtamento e relaxamento repetido das pontes cruzadas entre actina e miosina geram perturbações nas concentrações de cálcio, ativando a via da cálcio-calmodulina. O estresse oxidativo com as espécies ativas de oxigênio e nitrogênio regulam a MAPK, e também a própria AMPK. Além disso, o estado redox celular ativa a sirtuína, que também age na PGC. Então, ambas as vias convergem ativando a PGC1-alfa. Ambas as vias favorecem as adaptações oxidativas pela PGC1-alfa. E, aparentemente, a suplementação de antioxidante parece diminuir essas adaptações, uma vez que elas são dependentes do estresse gerado pelo exercício. Como dito nos slides iniciais, o exercício físico é uma das principais ameaças à homeostase celular. E para garantir esse equilíbrio dentro das células musculares, a via da autofagia desempenha um papel fundamental. Essa via consiste na criação de vacúolos com dupla membrana, que depois vão se expandir e envolver organelas ou compostos que estão danificados ou envelhecidos e que precisam de reparos. Então, dentro do autofagossomo, eles vão ser entregues lá no lisossomo para sofrer a degradação. O exercício de endurance, por aumentar a produção das espécies ativas e também pela hipóxia tecidual gerada, parece ser um importante estímulo para a ativação da via autofágica e uma tentativa, por exemplo, de restaurar os danos causados nas diversas organelas, como, por exemplo, nas mitocôndrias. A autofagia das mitocôndrias é chamada de mitofagia. A mitofagia controla o turnover entre mitocôndrias mais velhas, com funções prejudicadas, com baixa capacidade de produção de ATP e oxidação de substratos, para a posterior criação de novas mitocôndrias mais eficientes. Quando essa função está inibida, parece haver redução na biogênese mitocondrial e, consequentemente, há prejuízos na função oxidativa e na performance de endurance. Então, a resposta ao estresse proveniente do exercício físico e a ativação da via autofágica desempenham um papel fundamental na adaptação a esse tipo de treinamento. A PGC1-alfa, então, comentamos anteriormente, ela tem um papel fundamental na regulação do fluxo autofágico, bem como na mitofagia e na formação dos autofagossomos e também no número dos lisossomos. A PGC1-alfa atua juntamente com o fator de transcrição EB, o TFEB, lá no núcleo.
O TFEB ele é o principal regulador da biogênese lisossomal. E ele está envolvido no processo de metabolismo de lipídios, promovendo a autofagia dessas moléculas, num processo denominado lipofagia. A lipofagia, juntamente com as lipases, degrada gotículas maiores de lipídios em ácidos graxos para posterior oxidação na mitocôndria. E esse mecanismo representa mais uma interessante forma de produção de ATP durante o exercício prolongado. A energia gerada por essas gotículas de lipídio também é utilizada para a síntese de novas proteínas, inclusive aquelas envolvidas na biogênese mitocondrial. Então, a PGC regula a transcrição do TFEB e o complexo formado por eles coordena o turnover mitocondrial e também a forma com que as vias autofágicas contribuem para a geração de energia durante o exercício de endurance. O aumento da utilização de moléculas de gordura regulada pelo complexo PGC1-alfa-TFEB pela via autofágica, eles fazem com que seja poupada a degradação de moléculas de glicogênio. O glicogênio é uma fonte muito importante de energia, mas que é limitada. Dessa forma, o aumento dos lisossomos parece favorecer a disponibilidade de glicogênio, desviando a produção de energia para vias das fontes de lipídios intramusculares. Esse cenário parece diminuir a concentração de lactato sanguíneo por uma mesma intensidade de exercício. Esse é um cenário típico das adaptações provenientes do treinamento de endurance. Saindo um pouco das vias moleculares, nesse capítulo, os autores tentam explicar os fatores da heterogeneidade entre os participantes, entre os altos e os baixos respondedores. Então, os autores mostram que a magnitude das respostas ao treinamento é muito individual e a adaptação não é predizível mesmo em populações homogêneas, com a mesma idade, com o mesmo estado de treinamento. No estudo anterior, no Heritage, eles verificaram após treinamento de endurance que tinham indivíduos que respondiam bem ou mal ao treinamento, com melhoras ínfimas, não melhoraram nada a sua capacidade, e outros que dobraram o VO2 máximo. Então, o que explicaria a presença de não respondedores? O fato de alguns indivíduos serem mais responsíveis a determinado tipo de treinamento ou o momento em que essas adaptações vão ocorrer, se vai ser a curto ou um processo mais longo, ela é determinado pela variação genética individual. Então, a forma com que a sequência genética é determinada de indivíduo para indivíduo e a forma com que ela regula as diferentes e complexas vias de sinalização moleculares, como, por exemplo, da mTOR e da AMPK, que a gente comentou anteriormente. E também as mudanças no processo de transcrição e de tradução, que vão formar novas proteínas, bem como as mudanças epigenéticas. A heterogeneidade específica do treinamento resistido e as consequentes adaptações hipertróficas podem ser atribuídas à magnitude variada no aumento da síntese proteica muscular. Então, tanto no processo de transcrição do RNA mensageiro, como na tradução das proteínas de interesse. Também ocorrem alterações nos processos pós-traducionais, como a fosforilação, acetilação ou a metilação. Isso tudo tem uma resposta muito individual pós o treinamento de força. Comentei anteriormente a importância da atividade das enzimas envolvidas na cascata de sinalização da mTOR. Mas a correlação entre a fosforilação de enzimas importantes, como a P70, S6 quinase e da 4-EBP1, e de fato aumento na área de secção transversa do músculo, então a hipertrofia de fato, essas correlações são apenas moderadas e transientes, restritas a períodos curtos de análise. Então elas são dependentes do time course dessas proteínas. Além dessas correlações não serem robustas, essas enzimas também estão envolvidas em outras diferentes vias de sinalização. Assim, sua resposta pode não ser exclusiva da indução à hipertrofia. Dessa forma, apenas a correlação entre essas proteínas e o aumento da área de secção transversa muscular e a hipertrofia, de fato, parece não refletir, de fato, a verdadeira função das enzimas para a resposta anabólica. Isso pode explicar o porquê da ausência de correlação entre a mTOR e a taxa de síntese proteica ou a própria hipertrofia, uma vez que a mTOR está envolvida em outras diversas vias de sinalização. Nesse sentido, outros fatores devem ser investigados para tentar explicar a variedade individual nas respostas ao treinamento resistido.
Assim como no treinamento de força, também existe uma grande heterogeneidade nas adaptações oxidativas provenientes do treinamento de endurance. Após um período específico de treinamento, foi observada uma variação individual no VO2 máximo que ia de menos 28% a 34%. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer para a gente? Então, que uns indivíduos até pioraram, enquanto outros melhoraram significativamente essa capacidade. O VO2 máximo é um índice que reflete a potência aeróbia máxima e está associado ao limite superior na capacidade de absorver o ar atmosférico nos pulmões e transportar pela corrente sanguínea para utilização nos músculos ou nos tecidos ativos. Nesse sentido, a variação da resposta do VO2 máximo pode estar associada aos seus diversos sistemas envolvidos. Além dos sistemas pulmonar, cardiovascular e muscular, o sistema nervoso central tem um papel fundamental no controle do funcionamento dessas engrenagens. O professor Paulo Eduardo Pereira, do GPFEX, lá de Santos, da Unifesp, ele gentilmente cedeu essa figura para a gente, onde ele fez uma atualização das tradicionais engrenagens do Wassermann e incluiu também o sistema nervoso central. Esse artigo tentou trazer alguns mecanismos responsáveis pelas adaptações a dois modelos de exercício. Apesar de ser muito importante a investigação dessas vias moleculares para o entendimento do processo adaptativo, a performance e o sucesso esportivo não podem ser atribuídos apenas a fatores moleculares, uma vez que a performance ela também sofre influência de outros fatores, como fatores biomecânicos e psicológicos ou motivacionais. Considerando o aspecto multifatorial envolvendo a performance esportiva, a procura simplista entre correlação de únicas proteínas e adaptações geradas pelo treinamento parece não ser uma estratégia eficiente. Devemos considerar, então, todo o aspecto abrangente, uma vez que a própria variação biológica natural muitas vezes ultrapassa a precisão das técnicas laboratoriais. Estudos mecanicistas são, de fato, muito importantes para o entendimento dos efeitos do exercício e para possíveis manipulações, mas a abordagem complexa e multifatorial deve predominar. Algumas técnicas de biologia molecular foram desenvolvidas nos últimos anos, com o avanço das diferentes ômicas, como a genômica, a metabolômica, a proteômica, e aqui no caso desse artigo, muito interessante, que vale a pena a leitura na íntegra, da transcriptômica. Todas elas uma tentativa, então, de investigar o exercício como uma rede de sinalização mais complexa, conectando diferentes vias de sinalização. Então, a resposta ao exercício ela não é simplesmente linear ou exclusiva, e sim uma rede complexa com interações dinâmicas, com o objetivo maior sempre de garantir a homeostase e a integridade dos diferentes sistemas. O artigo que eu trouxe para vocês hoje é muito bacana, vale a pena a leitura dele por completo, na íntegra, mas ele é muito denso, então não tinha como fazer uma videoaula mais curta, mas eu vou tentar utilizar essa figura aqui do próprio artigo para sintetizar os conteúdos. Então, ele divide as adaptações imediatas, em segundos, em minutos, em horas, em dias, em semanas, até o processo adaptativo a longo prazo. Então, após o treinamento de endurance, a gente tem o distúrbio energético. Ele é sentido por enzimas específicas, como, por exemplo, a AMPK, e que vai regular, dentro de horas após o término do exercício, fatores de transcrição, e vão regular a expressão gênica. Então, isso vai levar à síntese de novas mitocôndrias, à biogênese mitocondrial, que vai aumentar a eficiência respiratória, bem como aumento de complexos da fosforilação oxidativa e também de enzimas das vias oxidativas, que a longo prazo vai melhorar a capacidade de endurance. Já o treinamento resistido, o treinamento de força, ele provoca um estresse mecânico que é sentido nas estruturas subcelulares, que vão levar ao aumento da expressão de enzimas anabólicas em poucos minutos. Isso, em horas, ao aumento da taxa de síntese proteica e a biogênese de novos ribossomos, então para aumentar a eficiência no processo de tradução. E depois de semanas, a gente tem um aumento da área de secção transversa, então aumento da hipertrofia de fato, que vão posteriormente aumentar a capacidade de produção de força e também de potência. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, referentes a esse artigo. Caso tenha alguma dúvida, podem me procurar qualquer integrante do grupo e ficamos à disposição. Obrigado, siga a gente nas redes sociais para acessar mais conteúdos de interesse de vocês. Até mais!